extra, né? Absorver os esclarecimentos do Espiritismo que estão sendo colocados, para depois, no final, se tiver alguma dúvida aí realmente, poder fazer a pergunta. Então, nós estudamos aqui até agora duas coisas. Como que nós podemos fazer o progresso intelectual e como que nós podemos fazer o progresso moral. O progresso intelectual nos leva ao progresso moral. Essa é uma lei, é a lei do progresso que está contida no Livro dos Espíritos, né? Pertence à doutrina do Espiritismo. A lei de Deus é subdividida, digamos assim, em diversas leis. Uma das leis é a lei do progresso, que vem o progresso intelectual e o progresso moral. Através das respostas dessas perguntas que eu coloquei aqui, nós vamos ter o conteúdo de nós mesmos a respeito disso para identificar o que nós podemos fazer agora na nossa vida, na nossa atividade, e o que nós podemos já pegar aí para buscar aperfeiçoarmos moralmente. Agora nós vamos para a outra parte da palestra, e aí eu reitero aqui a questão das perguntas. Guarde as perguntas para o final. Tá? Nessa segunda parte, nós vamos falar... Deixa eu passar aqui no slide. Nós vamos compartilhar aqui alguns esclarecimentos sobre como analisar os sonhos e as vivências espirituais, visando identificar uma ou mais missões que temos na nossa vida. Durante as análises das nossas lembranças de sonhos e vivências espirituais, precisaremos distinguir o que é um sonho e o que é uma vivência espiritual. Para quem não lembra de sonhos, para quem não lembra de vivência espiritual, então essa pessoa já deve se focar em se manter mais tranquila. Geralmente tem dois motivos que podem nos levar a não lembrar. O primeiro motivo é nós estarmos muito preocupados, pensamento muito preocupado com a matéria, com os problemas físicos, do plano físico. Então, às vezes, quando nós estamos muito perturbados, aí nós realmente não vamos lembrar. Quando também nós acordamos com o despertador tocando alto, já acordamos levantando, atrasado, tudo, nós não é que não vamos lembrar, mas aí como nós já levantamos autocanado, aquele momento que nós temos ao acordar e relembrar, que é o momento mais fácil de relembrar, vai passar e nós não vamos lembrar. E outra situação, às vezes quando a nossa vida está tranquila, segundo dizem aí, nós também não lembramos. Eu não sei como é que é isso, porque eu sempre lembrei dos meus sonhos. Então, assim, eu nasci numa casa de religião, né? Não era espiritismo, era da linha de nação, é uma religião afrodescendente. E o meu pai, então, ele interpreta sonhos, e realmente ele tem essa ideia inata, esse dom. Então, desde novo, eu já contava sonhos, meu pai já ensinava tudo isso aí. Eu utilizo sonhos para decidir as coisas da minha vida, desde quando eu lembro, nas primeiras lembranças, as primeiras lembranças que eu tenho com meu pai é contando sonhos. Então, o que são os sonhos? Nós temos duas coisas que podemos fazer ao dormir. Uma delas é sonhar e a outra coisa é ter uma vivência espiritual. O sonho, então, os sonhos servem como um meio de comunicação do nosso inconsciente com o nosso consciente, com o objetivo de auxiliar na nossa evolução. Através dos nossos sonhos, podemos tomar conhecimento das nossas particularidades individuais,
Então, essa teoria aí é de Freud. Quem já leu o livro A Interpretação do Sonho, de Freud. Só que Freud se limitou muito a essa questão do inconsciente e deixou de lidar com as questões das vivências espirituais. Porém, ele não descartou essa hipótese, porque nesse livro ele diz que não estudou determinados sonhos, porque, resumindo, ele achou que não era prioritário. Ou seja, ele deixou para lá essa parte, e essa parte de interpretação dos sonhos, conforme até mesmo outras vidas, conforme em outras dimensões, foi estudado depois através de Jung. Então, para Freud, e isso é uma verdade realmente, Freud é um espírito muito inteligente, é uma forma que o nosso inconsciente utiliza para se comunicar conosco. Então imagine o seguinte, nesse iceberg aí, lá em cima, tá? Lá em cima é o nosso consciente. Isso é o que nós lembramos quando estamos acordados. É o que nós lembramos do que nós sabemos, do que nós passamos, nessa vida mesmo. Não estou nem falando de outras vidas. Eu estou falando dessa vida. E aqui embaixo está o nosso inconsciente, ele é gigante. E nós não temos acesso devido às nossas limitações, nossa falta de força de vontade. E através dos sonhos nós temos acesso. Então, uma das características dos sonhos é que lá nós somos o que realmente somos. Então, eu vou falar aqui alguns tipos de sonhos, tá? Nós temos sonhos que são imagens equilibristas com conteúdos pouco percebidos no dia ou dias anteriores, ou seja, nós estamos andando, olhamos para o lado e vemos um palhaço com o nariz vermelho. Mas a gente nem deu bola, correria do dia a dia. E depois nós fomos dormir e quando vê, a gente começou a sonhar com o nariz vermelho de palhaço e já veio uma outra imagem nada a ver. Então são as imagens equilibristas. É a maneira que o nosso cérebro utiliza para equilibrar todas as imagens que ele recebeu durante o dia. Essa explicação foi dada por Freud, tá? Quem quiser depois aprimorar essas explicações é só ler esse livro dele. O segundo tipo são as imagens fazendo referência às ideias mais focadas conscientemente. Ou seja, se a pessoa está pensando muito em chocolate, 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 então já vem esse tipo de sonho número 2 junto com o sonho número 3. Imagens compensatórias com os maiores desejos conscientes. A minha filha, no ano passado, no Natal, ela disse assim: pai, sonhei que abri a porta do carro e lá dentro estava um Furby. E eu fiquei tão feliz e tudo mais. E ela só falava desse Furby antes, na época do Natal ela queria esse Furby. Então tu vê, a maneira como o corpo dela, né, o cérebro dela, todo esse nosso funcionamento aí que Deus nos deu, encontrou de satisfazer esse desejo que ela tinha conscientemente, já estava há dias e dias querendo isso, foi através do sonho. Através dessas imagens aí, não foi uma vivência realmente. Foi uma imagem jogadas do inconsciente para o nosso cérebro para visar aí, são imagens compensatórias, né, com os nossos maiores desejos. Nós realizamos aquele desejo no sonho. Então isso faz a gente viver um pouco mais tranquilo no outro dia. Porque senão nós íamos só acumulando coisas que queremos, coisas que queremos, coisas que queremos. E aí, às vezes, né, poderíamos até entrar em depressão, porque de nunca conseguiu alguma coisa. Mas, por incrível que pareça, através dos nossos sonhos, naqueles momentos ali dormindo, nós temos aquela sensação de ter realizado aquele desejo. E isso nos ajuda no outro dia a viver um pouco melhor, por incrível que pareça. Outros sonhos, então, nós temos rememorações do passado, ou seja, do passado desta vida, tá? Nós lembramos de cena do passado. Freud mesmo no livro dele diz que lembrava, tinha um sonho, que lembrava de alguém numa cidade tal e tal, e um dia voltou para essa cidade e daí lembrou que esse sonho que ele tinha e que ele não entendia por quê, era porque um dia ele tinha passado por ali, mas não tinha prestado atenção e tudo mais. Então era uma rememoração do passado que
que conscientemente ele não lembrava, mas através dos sonhos vinha essa rememoração para ele, e ele disse que isso era um sinal que ele tinha que falar com aquela pessoa que ele estava sonhando. Então, o item 5 são imagens geradas por estímulos externos, calor, frio, claridade, sons, etc. Então, nós estamos lá com aquelas, né, imagens aleatórias, que estamos na fase REM, né, do nosso sono, e aí surge um apito, bom, e quando vê era porque passou um caminhão buzinando, entendeu? Porque nós ouvimos e esse som passou para esse sonho que nós estávamos tendo. Também nós temos imagens geradas por estímulos internos. Então, Freud mesmo deu um exemplo lá, por exemplo, se tu está sonhando que está em um ambiente, tudo está vermelho, ensanguentado, com umas coisas estranhas, é porque de repente um órgão teu não está funcionando direito. Então, nós podemos perceber que às vezes quando estamos com algumas dores também, nós temos algum tipo de reflexo no sonho. O item 7 são os conflitos pessoais, os medos e desejos do inconsciente. Então nós temos sonhos chorando, por exemplo. Nós temos sonhos assim... Eu tinha muitos sonhos assim antes, onde tinha a palavra esclarecimento versus consolação. Esclarecimento e consolação. Eu estava estudando muito essa questão do esclarecimento, da consolação, né, que tem no Espiritismo, para identificar o que é melhor para a gente. Consolar ou esclarecer. E aí eu sonhava com isso direto. Mas sonho mesmo. Aparecia ali esclarecimento versus consolação. Então era um conflito que eu estava. Também tem efeitos de remédios e drogas, em geral, do nosso corpo físico. Princípios morais verdadeiros. Se tu tem um sonho, imagens criadas pelo seu cérebro, né, onde você está sendo racista, então acredite, você é racista. Você pode até achar que não é conscientemente, ou dizer para os outros que não é, mas se você tem um sonho dizendo que você é racista, mostrando onde você percebe que você está sendo racista, você é. Nos sonhos, é o nosso inconsciente puro e simples, sem máscaras. Por isso que o Freud usava os sonhos nas terapias dele, né? Justamente por isso. E o item 10, a continuação dos últimos pensamentos antes de dormir. Então, um ponto importante, pessoal, sobre os sonhos é esse. A nossa prioridade ao estudarmos os nossos sonhos deve ser conseguirmos evoluir através do autoconhecimento obtido com os conteúdos dos sonhos. Então, se nós sonhamos que estamos sendo racistas, nós vamos aceitar que somos e vamos buscar aí o esclarecimento, o estudo, a conscientização para não sermos mais. Então, nós vamos ser utilizado um sonho para um autoconhecimento e conseguiremos aí transformar isso em um aprimoramento. Seguindo aqui, nós vamos falar sobre as vivências espirituais. O que são as vivências espirituais? A Paula disse, como distinguir o sonho da vivência? Ainda não me ficou claro. Não ficou claro ainda porque não chegamos nessa parte. Em breve nós vamos falar especificamente como diferenciar uma coisa da outra. Então, primeiramente, nós vamos dar o conceito de sonho, depois damos o conceito de vivência espiritual e depois nós vamos falar como identificar o que é um sonho e o que é uma vivência espiritual. Tendo os dois conceitos, nós já podemos perceber isso. Então, dando continuidade, a vivência espiritual é uma manifestação do nosso espírito no plano espiritual, enquanto o nosso corpo está dormindo. Ou seja, nosso corpo dorme e nós nos manifestamos, existimos no plano espiritual. No livro
Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, somos esclarecidos sobre uma das possibilidades de ação espiritual no processo reencarnatório, onde um dos objetivos da nossa encarnação, onde um dos objetivos da nova encarnação de um espírito é resgatar ações prejudiciais do passado através da reconciliação com os espíritos que agora serão os seus pais no plano físico. Nesse caso, temos um exemplo prático da forma como lembramos das nossas vivências espirituais e como podemos utilizar essas lembranças para conseguirmos cumprir o que planejamos e concordamos no plano espiritual. Então, a Flávia perguntou, somente quando estamos dormindo acontece essa manifestação? Então, veja bem, a nossa manifestação do nosso espírito, no plano espiritual, ela realmente vai acontecer só quando nós estamos dormindo. Porém, quando nós estamos acordados, nós não nos manifestamos apenas no plano físico, porque nós somos um espírito, nós estamos em um corpo físico, mas nós também temos um corpo energético e o perispírito. E nós nos manifestamos energeticamente em outras dimensões. É assim que nós conseguimos influenciar e receber a influência tanto das pessoas, dos espíritos encarnados, quanto dos espíritos desencarnados. Porque através do nosso pensamento e sentimento se transforma em energia, e a nossa energia se transforma na nossa aura, e a nossa aura acaba atingindo a aura das outras pessoas, a energia dos ambientes, e influenciando então em outra dimensão, essas pessoas e esses ambientes. Então, como eu estava falando sobre o livro Missionário da Luz, o André Luiz estava participando de um processo reencarnatório, onde tinha aí um grande resgate a ser feito, tá? E o pai queria receber esse espírito como filho. Eles tinham um vínculo kármico, certo? E esse pai que estava encarnado disse assim para a esposa: tenho tido receio de mim mesmo. Então logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sob incrível ansiedade e o pesadelo começa, sem que eu saiba explicar conscientemente coisa alguma. Os sonhos são sempre os mesmos? Indagou a esposa. Sempre, respondeu ele. Com emoção, vejo que um homem se aproxima de mim, estendendo as mãos, à maneira de um mendigo vulgar a implorar socorro. Mas, ao lhe fixar a fisionomia, inexplicável terror invade meu espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. Em certas ocasiões, tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão de pavor. Entretanto, fujo sempre, num misto de ódio e repugnância. Oh, que pesadelos terríveis e longos! Então, esse trecho é do livro Missionários da Luz, André Luiz, tá? Onde o pai aí está retratando uma vivência espiritual que está tendo, aonde tem os amparadores, os mentores espirituais, que estão auxiliando aí para que esse espírito consiga reencarnar como filho, né, desses espíritos que estão encarnados, para conseguir resgatar aí alguns vínculos kármicos que eles têm. Diante desta realidade, então, nós podemos perceber o quanto pode nos favorecer dedicarmos para termos melhores vivências espirituais e também melhores lembranças. Em relação à possibilidade de lembrar das vivências espirituais,
É importante salientar que a higienização dos nossos pensamentos, nos voltando ao bem e à harmonia com as pessoas à nossa volta, são essenciais para que consigamos estar em lugares mais elevados e com espíritos mais elevados. Essa realidade nos é mostrada no mesmo livro Missionários da Luz, de André Luiz, no trecho. Foi então, aqui no caso, o André Luiz estava informando, relatando que a Raquel, que é a mãe que estava encarnada, ela foi dormir e ele estava relatando o que estava acontecendo aí. Ele disse assim: foi então que vi Raquel abandonar o corpo físico, dentro de luminosas irradiações, parecendo-me alheia à situação. Despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam, velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa. Não apresentava, tal qual a consorte, um halo radioso em derredor da personalidade? Desculpa, ali no momento que ele falou, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa, a continuação é a seguinte: nesse momento, o esposo de Raquel afastava-se do corpo físico pesadamente. Não apresentava, tal qual a consorte, um halo radioso em derredor da personalidade, parecendo mover-se com extrema dificuldade. Enquanto seu olhar vagueava no quarto, angustiado e espantadiço, Alexandre se aproximou de mim e observou: está examinando a lição? Repare as singularidades da vida espiritual. Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro, no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. É muito difícil estarem reunidos nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos de carne, pode ver a avózinha, com quem se encontra ligado no mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo, com quem se encontra imantado pelas forças do ódio que ele deixou imprudentemente desenvolver-se de novo em seu coração. Então aí nós já começamos a ver novamente a importância do perdão, né? De nós já resgatarmos agora qualquer vínculo aí, qualquer nó afetivo que tenhamos com alguém, para que aproveitemos a oportunidade atual para não deixar para depois. Então, as lembranças das nossas vivências espirituais geralmente ocorrem em símbolos. Agora nós vamos começar a falar do que é a grande dúvida das pessoas: como interpretar os sonhos, as vivências espirituais. Tá? Este é o ponto. Então, as lembranças das nossas vivências espirituais geralmente ocorrem em símbolos também. Porque apesar de estarmos realmente existindo no plano espiritual ao dormir, temos que considerar que os objetivos e lugares que estaremos não será do nosso conhecimento conscientemente. E a maneira que nós conseguimos relembrar é transformando algumas coisas em símbolos. Portanto, se mostra essencial nós conseguirmos identificar o que são os símbolos e o que esses símbolos significam para nós. Por exemplo,
Se você está em um lugar onde o padrão energético de vibração é mais voltado à matéria, mais denso, e está em um hospital, muitas vezes até auxiliando os espíritos ali presentes, ao relembrar, você trará na sua mente a imagem de algum hospital conhecido por você, o que fará a diferença é a questão de você identificar se estava se manifestando pela tua vontade ou se apenas estava recebendo as informações do seu cérebro, igual ocorre com os sonhos. Boa noite, Janaína. Então veja bem, como identificar se é um sonho ou uma vivência espiritual? Da seguinte maneira: o que fará a diferença é a questão de você identificar se estava se manifestando pela tua vontade ou se estava recebendo as informações no seu cérebro, igual ocorre com os sonhos. A diferença básica entre sonho e vivência espiritual é isso. A questão de conseguirmos identificar se estamos pensando, raciocinando. Nos sonhos, conforme falamos anteriormente, as imagens são jogadas no nosso cérebro de forma que não podemos controlar. Na vivência espiritual, nós conseguimos pensar, raciocinar. Podemos optar entre ir para um lado ou ir para o outro. Então, nós agimos pela nossa vontade. Estamos vivendo aquilo. Porém, no plano espiritual, sem o nosso corpo físico. Se você está sonhando, deixa eu ver aqui, Simone diz, quando choramos no sonho, o que é? Vivência ou sonho? Assim, Simone, na interpretação dos sonhos, o importante para nós sabermos é o seguinte, a pessoa mesma que tem que interpretar, eu não tenho como te dizer, foi uma vivência tua, é tu que vai saber a resposta, e vai precisar estudar para isso. Esse choro como é que foi? Tu controlava ele? Tu sabia o que estava sentindo ao chorar? Ou simplesmente tu chorava, não controlava, era uma coisa estranha? Se era uma coisa estranha, não era um sonho. Se tu controlava, se tu sabia o que estava acontecendo, se tu queria mesmo chorar, foi uma vivência. E quando não sabemos se foi sonho ou uma lembrança, tem que continuar estudando mais, até conseguir identificar. Bom, vou dar um exemplo aqui, tá? Se você está sonhando com um lanche, ele vira um inseto de uma hora para outra, dificilmente isso será uma vivência espiritual, pois isso não faz sentido nem no plano físico, quanto no plano espiritual. Entendem? Bom, a Bruna disse que tive vivência espiritual dormindo que mudou minha vida. Acordei muito emocionada, chorei por horas com tanta emoção. Sonhos recorrentes são sonhos ou vivência? Podem ser as duas coisas. Se for uma vivência, é uma vivência que você está lembrando ali simbolicamente da mesma maneira. É possível? Então quem tem que ver é você, conforme a sua interpretação. Vou continuar aqui. Então, entender essa parte? Portanto, começamos a pensar quando nós lembramos do sonho a seguinte questão: se este inseto fez parte dos nossos pensamentos durante o dia ou nos dias anteriores, se nós identificarmos que pensamos naquele inseto durante um dia ou durante um dia ou outro anterior, já é um indício concreto de que é um sonho. Porque às vezes no sonho, nós vamos sonhar sobre alguma coisa que nós pensamos. Se nós pensamos no dia sobre um hipopótamo, quando vê nós estamos sonhando com o hipopótamo.
e é um sonho, conforme nós falamos ali sobre os tipos de sonhos, tá bom? É outra forma de identificar. Tudo isso você tem que ver aí e ir estudando. A Sinara perguntou, contatos com pessoas, sonhos ou experiência? A interpretação é a mesma. Você estava pensando, estava raciocinando, ou simplesmente estava agindo conforme ia acontecendo, as imagens iam vindo, as situações iam acontecendo sem que você fizesse nada, sem que você quisesse, sem que você pensasse, sem que você raciocinasse. Aí era um sonho. Pode ter milhares de pessoas que não conhecem, pode ser sonho. Uma vivência você vai estar raciocinando. Gustavo disse que nunca recorda dos sonhos. Por quê? Nós falamos ali então anteriormente, Gustavo, que para recordar dos sonhos, né, nós temos que manter a higienização dos pensamentos, nos mantermos tranquilos, e também tem a questão de como que você acorda, se você acorda já apavorado, que está atrasado. Nós vamos falar mais sobre isso, tá, Gustavo? Raramente lembro dos meus sonhos. Há alguma explicação para isto? A explicação é que ou raramente você lembra, ou raramente você executa as técnicas para lembrar mais e acaba esquecendo que lembrou quando acordou. Às vezes nós acordamos, lembramos do sonho, não anotamos, vamos trabalhar e depois a gente esquece que tinha lembrado do sonho. E a gente acha que não está lembrando de sonho nenhum. Só que nós já lembramos. Só que acordamos tão rápido, lembramos, mas nem demos bola e esquecemos que lembramos. Isso acontece? Sim. E como é que eu tenho certeza? Porque já aconteceu comigo. Eu fiz um teste, eu acordei, tive um sonho e anotei assim, ó, sonhei, mas não anotei. E anotei o dia. De noite eu fui olhar no caderno de anotação e estava lá escrito sonhei e não anotei. E eu não tinha a mínima ideia do que eu tinha lembrado do sonho, porque eu não anotei ali o sonho. E eu não tinha nem lembrado que eu tinha anotado que eu tinha lembrado do sonho. Por quê? Porque eu estava fazendo experiências e aí eu pude comprovar que isso acontece. Se nós acordamos rápido e não prestamos atenção que lembramos, nós até esquecemos que lembramos. O mais comum é ter sonhos. Tá? Dizem que nós temos uns 35 sonhos por dia, por noite, mas isso também é especulação, né? Então, Amanda, por que ela disse que sonha com a avó, né? Já desencarnada, muitas vezes encontra-se doente. Por que isso acontece, Amanda? Eu não tenho como interpretar e responder para ti nada sobre sonhos. Nenhum espírita é interpretador de sonhos. O espiritismo não visa a interpretação de sonhos. Porém, o espiritismo esclarece sobre o que é os sonhos, o que são os sonhos e o que são as vivências espirituais. Você precisa interpretar. Você tem a imagem da sua avó como uma pessoa doente? Pode ser isso. Pode ser a imagem que você tenha. Você tem que ver. É um sonho ou não é? É uma vivência espiritual. Como? Através do que nós falamos. Você estava raciocinando, estava pensando, ou simplesmente as imagens estavam vindo, você nem pensava, as coisas mudavam, o ambiente mudava do nada. Você vai começar a analisar isso aí e vai começar a tirar as suas próprias conclusões. Assim, não depende do estado do grau de evolução, porque as vivências espirituais, quando nós estamos muito focados nas energias densas da matéria, nós vamos lá para sofrer, nós vamos para ambientes densos, com energias densas. Às vezes, quando nós dormimos e acordamos mais cansados ainda, é porque nós sofremos a noite toda. Nós tivemos vivências espirituais horríveis, com pessoas nos cobrando, mágoas antigas. Então, não é a evolução do espírito que vai dizer sobre a quantidade de lembrança ou não das vivências espirituais. Então, a Valéria disse que acorda, dificilmente tem tempo para espreguiçar, acorda já estou ativa, não levo horas ou muito para acordar. Então, isso aí já é um indício. Você não vai conseguir usar os sonhos para o teu aperfeiçoamento e você vai perder aí, digamos assim, horas e horas de aprendizado.
porque você vai estar usando o sono somente para descansar o corpo físico. Mas enquanto poderia também estar utilizando todos os sonhos e vivências espirituais para conhecer-se a si mesmo. Então, tem que ter um planejamento aí para melhorar isso. E quando uma pessoa diz claramente o recado que ela vem te dar. Bom, se o sonho é claro para ti, se tu entende que é uma vivência que está claro para ti que é, então é. Tá entendendo? É assim que funciona. É tu que vai dizer o que é. Tu que vai dizer se é um sonho ou uma vivência espiritual, não sou eu. Se tu acredita que uma pessoa veio claramente e disse o recado para ti, e tu estava lúcida pensando em receber o recado, é uma vivência. Simples. Você mesmo chegou à conclusão. Então, assim que funciona. Sim, Camila. Camila diz, tem como antes de dormir já escolher que quer ir para o plano espiritual? Na verdade, você não escolhe, você sempre vai, tá? Você sempre vai para o plano espiritual. Agora, assim, no plano espiritual existem diversas faixas de vibrações e ambientes, dimensões. Você vai ir para onde você está, aonde está o seu padrão de vibração. Então, se você buscar ter uma vida focada na caridade, né, auxílio ao próximo, você vai estar também, ao dormir, buscando ajudar o próximo, buscando assistência. Agora, se você tiver com noite só bebendo, festas, balada, no plano espiritual, você vai estar indo para festas, surubas espirituais, que acontece muito, que tem até nos livros do Chico Xavier. Você vai estar indo para esses ambientes, porque não mudou só porque tu está dormindo, continua o mesmo. O espírito é o mesmo, tu é o mesmo. Então tu vai buscar os mesmos lugares. Então, qual é um dos objetivos da minha vida? Então, a Valéria perguntou, é essencial que lembremos nossos sonhos? Valéria, depende. Tu está lúcida, que tu é um espírito em evolução, que tu se manifesta no plano físico, no plano espiritual. Tu está lúcida que teu objetivo é a evolução intelectual, evolução moral, e que se manifesta em diversas dimensões? Se sim, então é essencial que você lembre de seus sonhos e das suas vivências espirituais. Eu tive uma vivência espiritual há mais de um ano, onde eu estava numa mesa com outros espíritos, sentado, e um espírito disse assim para mim, olha, agora nós temos aqui, você vai fazer isso, isso e isso. Ele disse coisas que eu teria que fazer, eu não lembro o que era, tá? Eu só lembro que o que eu teria que fazer estava relacionado a juntar pessoas para melhorar espiritualmente e tinha aí a ligação com alguma religião, alguma doutrina. E eu falava assim, olha, mas eu não estou preparado para isso. E eles falavam, não, mas você vai fazer, você vai conseguir. E a vivência espiritual continuou, eu tive mais lá instruções, só que eu não lembro. Então, eu acordei com esse sonho, eu nem anotei, e eu não esqueço ele até hoje. Então, ali foi um indício claro de um dos objetivos da minha vida. Então, é assim que nós começamos a identificar. A Cássia que disse que teve uma vivência espiritual, colocou a mão no rosto e achou estranho porque não estava de óculos. Entrei em quartos, falei com pessoas, decidi qual corredor ir. Um hospital muito bonito. Como volto? Tem como? Olha, Cássia, tem como, tem técnicas para indução, assim, buscar, né? Mas na verdade, Cássia, você não deve assim, se focar em voltar para algum lugar específico. E sim, estar em algum lugar onde você possa auxiliar. Eu tive uma vivência espiritual que eu estava em uma rua caminhando e eu pensei assim, olha aqui onde eu estou, eu vou encontrar alguém para ajudar agora. E eu comecei a caminhar procurando alguém para ajudar. E nisso eu vi uma senhora entrando numa porta e entrei. Eu estava no hospital, entrei numa sala e nessa sala tinha umas atendentes, umas médicas, enfermeiras, atendendo uma pessoa. E ela falou assim, e eu perguntei o que está acontecendo.
E ela disse para mim, olha, nós não temos tempo para isso agora. Daí eu falei assim, pô, eu estou atrapalhando aqui fazendo perguntas, né? Fui para outra sala e vi umas pessoas sentadas, sofrendo, chorando. E eu pensei assim, bah, eu vou doar energia para as pessoas aqui e vou ajudar elas do jeito que eu posso. Peguei uma água, dei para uma pessoa. E aí essa pessoa disse assim, mas por que tu está fazendo isso? Se tu nem... Por que tu está fazendo isso? Ela perguntou. E eu falei, olha, eu estou fazendo isso porque eu quero ajudar. E ela não entendia por que isso. Então são outra vivência espiritual. Eu estava pensando, eu raciocinei para onde eu queria ir, o que eu queria fazer. Entendeu? Aí nós vamos percebendo. Pode acontecer, Valéria, de acordar e voltar a dormir. Veja bem, quem é que nunca teve uma vivência espiritual aqui, estava participando de um curso ou de uma palestra? A Daiane acabou de falar, já tive uma escola muito diferente, todos de branco, etc. Então, Daiane, preste atenção agora no que eu vou falar. Veja bem, se você acordar e lembrar de estar em um ambiente onde estão realizando um curso ou palestra e que existem diversos tipos de pessoas lá, mas você não lembra exatamente o que foi a palestra, só lembra de pequenas partes e alguma coisa que lhe marcou mais. E nesse momento que mais marcou você, estava pensando em alguma coisa. Logo, podemos identificar que se você estava pensando, se as imagens fazem sentido, se segue um padrão de funcionamento aceitável de uma escola, de uma palestra, nós temos uma indicação que foi uma vivência espiritual. Neste momento, o ideal seria, logo ao acordar, anotar todas as lembranças que você tem, sem questionar sobre o que lembra, somente anotando, para depois sim conseguir analisar com calma. A Valéria disse, não é só voltar a dormir e volto para o sonho. É normal? Já acordei, voltei a dormir e voltei para o sonho. É normal? Sim, é normal, Valéria. Você é uma pessoa normal, viu? É normal, já aconteceu comigo, né? Acontece mesmo. Pode ser feito. Sim, Bruno, nós podemos ir para o plano espiritual e geralmente, né, o que acontece é que nós somos muito ajudados, tá? É o que acontece normalmente, como no livro Missionários da Luz, o André Luiz contou vários casos aí onde as pessoas ao dormirem eles vão lá e ajudam os espíritos que estão dormindo, né? Ajudam no plano espiritual, é normal. Agora, assim, se você precisa de ajuda, então receba ajuda, isso é maravilhoso. Agora, depois que você conseguir já ter forças para ajudar, busque ajudar no plano espiritual também. Boa noite, Leda. Obrigado. Bom, digamos que ao acordar você lembre de estar tendo uma vivência espiritual onde refletia sobre o que estava realizando na vida e o que você queria realizar. De repente, há um conflito nos pensamentos, mas nesta lembrança parece que tinha algo nítido, mostrando uma determinada decisão que você deveria tomar. Então, temos a indicação de uma lembrança providencial que você teve a permissão de lembrar para lhe auxiliar quando acordasse a tomar alguma decisão que beneficie a sua evolução. Portanto, para iniciarmos a análise das nossas vivências espirituais, e este ponto é importante, porque assim, eu não converso muito sobre sonhos e sobre vivências espirituais, porque assim, eu estudei isso até hoje na minha vida, eu sou novo, né? Tenho 32 anos, mas estudei isso até hoje. E já fiz vários cursos também sobre isso, sobre vivência espiritual,
Meu pai mesmo já me ensinava quando eu tinha 5 anos, né? Mas eu fiz curso também. Só que as pessoas querem a interpretação dos sonhos. E eu não posso interpretar os sonhos das pessoas. Só poderia fazer isso se eu tivesse sessões com a pessoa para conhecer a pessoa, para conseguir identificar os símbolos, o que cada coisa significa para a pessoa e tudo mais. Então a pessoa mesmo é que tem que buscar conseguir interpretar os seus sonhos, buscando o autoconhecimento. Tem que ter uma força de vontade aí, pessoal. Porque nós só vamos conseguir evoluir se nós fizermos as coisas. Não adianta a gente pedir para Deus e não fazer nada. Deus não vai nos dar de mão beijada, porque se fosse assim, Ele já teria nos feito perfeitos. Mas não, Ele quer que a gente utilize nosso livre-arbítrio, a nossa força de vontade, que nós tenhamos vitórias sobre as nossas más inclinações e que nós consigamos evoluir. Então, para utilizar os sonhos e as vivências espirituais para a evolução, nós temos que iniciar da seguinte maneira. Devemos colocar como prioridade ter um caderno e caneta ao lado da nossa cama para que possamos anotar tudo o que lembramos logo ao acordar, seguindo os seguintes procedimentos. Ao acordar, não faça movimentos bruscos e busque lembrar de sonhos e vivências espirituais. Tenta se lembrar de todos os sonhos que teve. Segundo, se começar a lembrar de alguma cena, tente lembrar o que estava acontecendo antes até chegar no máximo de lembrança que você consegue. Por exemplo, tu lembrou que estava dentro de um carro. Tu vai tentar lembrar o que estava acontecendo antes. Como que tu chegou nesse carro? Boa noite, Valéria. Depois, tente lembrar tudo que você lembra posteriormente a esta cena. Então você vai buscar essas lembranças parado quando acordou, sem movimentos bruscos, porque é quando essa memória está mais fácil de acesso, você está meio sonolento, está meio que dormindo ainda, né? O próximo passo. Depois, após realizar o passo 2, em todas as cenas que lembrar, pegue o caderno e caneta e anote tudo. Sem colocar observações sobre o que acha. Não coloque observações sobre o que você acha. Só anote o que lembrou. Simplesmente, se foi no palhaço Bozo, anota, eu vi o Bozo e depois ele se transformou no jacaré. Coloca isso. Só coloca. Não fica contestando, achando ridículo, enfim. Depois que anotar tudo, tá? Aí possivelmente você vai ter que acordar, né, tudo mais. Vai ter um momento então que você vai escolher para começar o processo de análise do que anotou, onde você tentará identificar o que lembrou, quais são os símbolos, o que cada símbolo significa para você, como isso se encaixa no momento atual da sua vida e buscará identificar algo que possa lhe auxiliar para ter mais ações benéficas para a sua evolução. Então, é isso. Por exemplo, se você sonhou que tem 2 carros na sua frente, um vermelho e um branco, e você está em dúvida em qual pegar, aí você acorda. E se para você um carro significa andar para frente, significa uma coisa boa, que está tendo sucesso financeiro, por exemplo, né? Comprou um carro, andar no carro é porque está bem, digamos. E aí tu está numa dúvida entre 2 empresas. Tu vai ver que se encaixou o sonho no que está acontecendo com a tua vida. E aí, nesse caso, você vai ver que tu está na dúvida, certo? Mas se tu sonhar que tu entrou no carro vermelho, deu a partida e saiu andando, aí tu vai ver que tu tomou uma decisão. E agora, como saber qual é o carro vermelho e o carro branco? Aí você vai ter que ver o que é o vermelho para ti, o que é um branco, o que tem a ver com outra empresa, o que tem a ver com outra. Enfim,
são os símbolos. Cada símbolo é diferente para cada pessoa. Não adianta a gente ir no livro de como interpretar os sonhos e ver lá. Sonhou com o quê? Com rato? Ah, então é roubo. Não, não é assim que funciona. Não vai funcionar. Ah, sonhou com o quê? Com relógio? Então é porque tem que ser pontual na tua vida. Não, vai ver. Não dá, não é assim que funciona. Porque cada pessoa tem a sua vivência, sabe das coisas de uma maneira diferente. A chuva, para quem vive no deserto, significa uma coisa. A chuva, para quem vive num local que só chove, significa outra. Uma pessoa que vive na beira do mar, sonhar com ondas é normal. Mas uma pessoa que vive na cidade, sonhar com uma onda enorme, não é normal. Então ela vai ter menos sonhos com onda enorme. Uma onda enorme para uma pessoa que vive no mar é uma coisa. Para quem vive na cidade é outra. Para quem vive no mar é a melhor onda para surfar. Para quem vive na cidade é um horror. Vai alagar tudo e eu vou morrer. Então nós vamos começar a ver o que significa uma onda enorme para nós. Então nós temos que conseguir identificar isso. Aí nós vamos anotando todos os nossos sonhos todos os dias. E aos poucos nós vamos conseguir identificar o que cada símbolo significa para nós. Até que chegue um momento onde quando a gente sonha alguma coisa, a gente já sabe o que significa, já sabe o que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, se eu sonho que eu estou num lugar ganhando dinheiro, quando eu sonho isso, tá? Estou num lugar ganhando dinheiro, eu sei que eu estou indo bem na minha parte de estudos de áreas espirituais. Porque, para mim, uma pessoa rica é uma pessoa que está lúcida para a vida e para a sua vivência como espírito. Então, mas essa interpretação para mim. Então, eu já sei isso. Quando eu sonho que eu estou ganhando dinheiro, eu já sei que é isso. Ó, tô indo bem, vai acontecer tal coisa. Então, era essa a palestra. Essas indicações aí, esclarecimentos e dicas para como conseguir identificar e interpretar os próprios sonhos, né? E conseguir aí usar eles e as vivências espirituais para identificar aí os seus objetivos de vida, sua missão e as coisas que precisa fazer. Então, por exemplo, assim, a Fernanda disse que o senhor Kumari tinha ondas altas e uma pessoa me dizia que o pessoal ia passar e ia ser da situação difícil que eu estava. Pois é, então isso aí, muitas vezes tem que ver. Tu já tem uma indicação aí, né, Fernanda? Sonhou com ondas altas, com mar com ondas altas e realmente estava passando por um momento difícil. Quando sonhar de novo com ondas altas, tu já sabe mais ou menos o que significa, certo? Só que você precisa anotar os sonhos. A Amanda disse que sonhou que estava em um ambiente ruim e no sonho lembrei que estava sonhando que teria que rezar para conseguir sair dali. Então, é assim que funciona. Em determinados locais que nós estamos, sim, ele vai estar lá no site. Em determinados locais vai funcionar que a gente reze. Agora, em outros locais, não vai adiantar a gente rezar pelo amor de Jesus Cristo. Não vai adiantar. Em outros locais o que vai adiantar é nós rezarmos lá a reza do Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, porque cada local tem os seus amuletos, as suas crenças. Então chegamos ao fim da palestra. Quem quiser fazer alguma pergunta agora é o momento adequado, aí que fica quem é aqui para assistir as perguntas quem quiser, né? Quem já tiver seus compromissos pode ir embora, tudo mais. Agradeço muito mesmo a presença de todos. Em breve será disponibilizado no nosso site institutochicoxavier.com.